E vamos começar a nossa primeira entrevista da noite de hoje com o empresário da hotelaria, Tony Santiago, também presidente da ABIH, que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Pará. Toninho, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, mano, mais uma vez. Vamos falar sobre o turismo no Marajó, tão decantado. Né? Um sucesso em julho, gente à beça, final de semana lotado, balsa lotada, barco lotado. Isso não se reflete lá? Não é um sucesso o turismo no Marajó? Em julho é o único mês que realmente o turismo no Marajó é um sucesso. O problema é fora de julho. Agora, quando é julho, por exemplo, nós temos uma alta taxa de ocupação que poderia ser muito maior se nós tivéssemos uma demanda de transporte maior. Ainda temos problema de transporte? Não. Com todas essas lanchas rápidas, eu fico lendo aí na imprensa, aumentaram os números de balsa saindo de tudo que é lugar. Ainda está faltando Nós transporte? estamos muito bem servidos de balsa, de ferryboat, mas ainda precisamos de lancha. Hoje... Não, são 4 lanchas. São 4 lanchas, mas em horários diferentes. Sim, então, não vão sair todas juntas, né? Mas em julho poderiam sair 2 juntas de cada vez, como já acontece. Tem uma empresa que faz isso, ela coloca 2 de uma vez saindo. As outras que saem em horário diferente poderiam se juntar e fazer essa saída da mesma maneira. E tem um navio. O que acontece, Mauro, é que é engraçado. Quando chegaram as lanchas, as pessoas diziam, essas lanchas não vão dar certo porque é muito caro. O navio vai continuar. Ou ninguém quer mais o navio. Ninguém quer saber do navio. 5 horas de viagem. Ninguém quer saber do navio. Porque o pessoal mais pobre não tem... O pessoal mais pobre só quer ir na lancha. Então, está faltando transporte. E quando chega em julho, no meu ponto de vista, falta um planejamento. Um planejamento com antecedência para atender a grande demanda. Certo? Como eu te disse, na área de ferryboat, nós temos 4, 5, atende, entendeu? E mesmo assim lota. Mas na área de lancha, o problema é que o navio é a última opção. Todo mundo quer lancha. Então, o que acontece? Sobra vaga nos hotéis. Sim. Esse pessoal que superlota esses meios de transporte não é o turista, é a população de Belém que para lá se desloca, né? Sim. Ou a população de lá que mora em Belém. Sim. Ainda tem esse detalhe. Verdade. Ninguém fica em hotel, ninguém fica em pousada, né? Ninguém está atrás de guia turístico e assim por diante. É um outro tipo de público. Sim. Que transformou Souro e Salvaterra num balneário das férias de julho, não é isso? Tá. E o turismo, essencialmente? Se alguém de fora queira ir para o Marajó nessa época, tá meio ralado, né? Na verdade, o turismo de fora caiu muito, entendeu? Em comparação aos anos passados. Hoje nós temos uma demanda regional muito grande, certo? Do interior do Pará. Temos alguma demanda de São Paulo, do Rio, mas perto do que já foi há muitos anos atrás. E parou completamente a divulgação do Marajó. Parou a divulgação e o que aconteceu? Nós tivemos que nos adaptar ao mercado local. Tivemos que mexer em cardápio, tivemos que mexer em preços. E mexeram para baixo. Para baixo, porque é outro tipo de público, certo? O turista de fora, vamos dizer, ele acha tudo muito em conta, muito barato. O turista daqui não acha que é muito em conta e muito barato. Então, nós tivemos que fazer uma adaptação. Por uma sobrevivência. Por uma sobrevivência, justamente. Houve alguns hotéis lá que fecharam na região. Fecharam, infelizmente fecharam. Tivemos o Hotel Ilha de Marajó, um bom hotel de 32 apartamentos, lamentavelmente fechou, certo? Com dívidas trabalhistas, dívidas de toda espécie. Como muitos, nós temos no Brasil 5.600.000 empresas com dificuldade. Aqui no Pará, 100 e poucas mil empresas com dificuldade junto ao fisco. Então, quer dizer, houve uma crise muito grande. Aqui mesmo em Belém, taxa de ocupação média esse ano espera-se 39%, mas 40% não é suficiente para a hotelaria, para sustentar a hotelaria. Então, lá no Marajó... Qual é o ponto de equilíbrio no hotel? O ponto de equilíbrio do hotel é, no mínimo, 50%, ele bem administrado, certo? Então, não é o ponto de equilíbrio do jeito que a gente precisa. E nós temos aqui 84 hotéis, não temos, assim, como no Nordeste, um número expressivo. Isso você fala em Belém? Em Belém, em Belém. E Souro e Salvaterra é um reflexo de Belém? Para o turismo? Para o turismo. Agora, você imagina, o maior polo turístico da região, qual é? É Marajó. Quantos leitos nós temos no Marajó? Unidades habitacionais? Assim, contando assim com muita boa vontade, assim, uns 100.
100 só, nada. Isso quer dizer o quê? Como nós somos o maior atrativo turístico, nós deveríamos estar lotados, devia ter briga para conseguir vaga. Então, tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? Articulação. Eu não entendo como nós temos um voo direto para Lisboa, 3 vezes na semana. Temos voos diretos para os Estados Unidos e só vai paraense, volta paraense, amapaense, etc. Tem alguma coisa errada nisso. Por que não vêm os portugueses? Por que não vêm os americanos? Será? Mas e vocês já verificaram se não está errado com vocês lá no destino? Não. O que eu acho é que está havendo falta de articulação junto às companhias aéreas, junto aos operadores. Os hotéis certo? não poderiam se unir através de uma entidade como a BIH e também trabalhar? Os hotéis se unem. E nós temos essa ocupação graças aos eventos. Porque se nós não tivéssemos um centro de convenções e os eventos que nós temos aqui, que nós temos aqui, a situação seria 1000 vezes pior. Porque 95% do nosso público é eventos, 5% é lazer. Então é muito pouco. É por isso que sofrem os hotéis do interior fora da alta temporada. E para piorar, esse ano nós tivemos chuva que, pelo amor de Deus, eu nunca vi tanta chuva na Inclusive em julho. Em julho, então quer dizer, choveu demais. Isso prejudica muito o interior também, principalmente Salinas. Mas lá o Marajó fica mais bonito com chuva, né? Ah, fica bem mais bonito com chuva, mas o pessoal gosta também do sol. Não, gosta, mas também o sol escaldante ele fica feio. Como agora. A Cabo Verde. Como agora. Agora o sol está escaldante, a água já começou a ficar verde. É outro Marajó. É outro Marajó. São dois momentos completamente distintos. Totalmente distintos. Totalmente distintos. Aí já vão chegar os meses bró, aí já começa o problema da viagem. E agora, em agosto, chegam os estrangeiros, certo? Porque é o mês de férias na Europa e nós temos notado uma série de procura de estrangeiros agora para agosto. Agora, Tony, a estrutura lá em nível de restaurante, de guia turístico, de transporte, alguém me diz, por exemplo, por que as balsas estão lotadas? Porque se alguém for depender de um táxi lá em Souro e Salvaterra, está ferrado. É verdade. Não é? São verdade. Preços absurdos e muito poucos. Lá cada um faz o seu preço. Tem que levar seu carro. Lá não tem uma locadora. Você não pode ir na lancha rápida, chegar lá e alugar um carro. Não. Lá você tem carência de internet. Você tem carência de sinal de celular. Pô, então, peraí, os turistas têm razão. O que eles vão fazer lá? Bom, com relação à internet, isso é uma boa pergunta. Foi colocado lá a banda larga, o cabo óptico, que atravessou junto com a rede Celpa, com o cabo, e até agora ninguém sabe aonde é que está ligado esse cabo, certo? Porque já deveria estar funcionando em Salvaterra, em Soura, a banda larga, que está lá já cabeada já, certo? Nós mesmo lá na pousada agora estamos instalando... uma empresa está instalando uma torre, certo, de celular. 2 empresas estão instalando uma torre de celular lá no terreno da pousada, mas nós continuamos perguntando, cadê o cabo da fibra ótica que atravessou para lá? Porque isso solucionou. Resolveu-se o problema da energia, que agora vem de Tucuruí, certo? Isso era um problema. A energia está firme. Está firme. Está resolvido. A internet existe, mas poderia ser muito melhor se o tal cabo aparecesse. Saúde e policiamento. Policiamento, mês de julho é um mês crítico. Todos os hotéis... Mas é concurso. Julho é final de semana, então O efetivo não é grande. A nossa sorte é que nós somos uma ilha, certo? E não há muito para onde fugir, no caso. Não dá para vir nadando. Se tivesse uma ponte, seria muito pior, certo? Então, nós temos que ter uns investimentos mesmo em transporte. Como nós temos umas lanchas espetaculares para lá agora. E vão entrar mais agora, ano que vem, mais outra lancha espetacular. Então, a gente está muito bem servido, só que a gente precisa de mais, certo? Para poder atender a demanda do público local. Mas em julho. Não, e fora de julho, a ocupação das lanchas é grande fora de julho, porque ninguém quer mais o andar no navio. Então, por que não acaba logo a linha do navio? Porque ainda atende um pedacinho da população, que é realmente população carente, etc, etc. Mas os navios poderiam ser melhores, porque os navios são carroça de 100 anos. A balsa é muito mais rápida. A balsa é mais rápida que o navio. E não substituiria o navio, não é? Mas o problema é que a balsa sai de um outro ponto, de uma outra região, de Coraci. É uma outra região, entendeu? E o navio não, sai daqui. Só que o navio é muito lento e problemático também. Tá? As prefeituras lá se organizaram em nível de turismo? Tá, a prefeitura de Soure, por exemplo, Soure ficou abandonado por muito tempo. Agora esse novo prefeito, o Guto,
está fazendo um bom trabalho em Soure, está organizando a cidade, que realmente estava abandonada. Salvaterra está muito bem servida, a cidade está redondinha, está tudo asfaltado, fizeram obras muito boas em Salvaterra. O hospital de Salvaterra está sendo finalizado agora, certo? Que isso é muito importante também. O turismo, sem dúvida. É. O aeroporto, o campo de pouso, está tudo só ok? de Soure, como de Salvaterra. Aquela ideia de acabou. uma linha também não vingou, Não, né? aquele negócio de linha para o Marajó de avião, enquanto não tiver um fluxo de turismo, o Marajoara não paga R$20 a mais para ir de avião. Certo? Ele prefere a lancha rápida. Faz entendeu? parte do pacote. Do pacote. Então, avião encarece muito o produto final, entendeu? Então, eu acho que a saída é realmente as lanchas rápidas. Tá. Então, eu poderia dizer que o turismo no Marajó popularizou. Popularizou. Localmente. Regionalmente. E isso afasta o turista de fora. Não, o turista de fora é que não descobriu o Marajó, entendeu? Sim, mas se ele descobrir chegar lá, por exemplo, agora, em julho, como aconteceu, ele ia dançar, né? Sim, como em todo o país. O problema é que nós temos umas férias escolares no mesmo mês, no Brasil inteiro. No meio do ano. No meio do ano. Isso, inclusive, já foi discutido no Congresso Nacional, que não há necessidade de todo mundo tirar férias em julho. Nós, em São Paulo, estamos num frio desgraçado. Por que estão de férias? Bota o pessoal para estudar lá, certo? Então, aqui a gente está no verão, bota o pessoal de férias. E assim fazer uma distribuição. Aí o avião era mais barato, os hotéis eram mais baratos, mas não, tudo concentra-se no mês de julho. Aí não tem condição de aguentar. Isso é uma coisa insensata. Sempre achei isso. Tá? E o que falta para a hotelaria em Belém, aproveitando a sua função de presidente da BIH? Bom, a hotelaria em Belém, como eu disse, nós temos 84 hotéis em Belém. Temos 14 mil unidades habitacionais. 14 mil leitos? Leitos, no caso. Então, temos belíssimos equipamentos que são sustentados por eventos. Nós temos a BIH, juntamente com o Convention Bureau, que tenta captar eventos para Belém. Então, é através do hangar que movimenta a hotelaria? É através do hangar e alguns espaços. Sim, os negócios, a economia. A Belém continua na pole em economia regional e assim por diante. Isso não tem movimentado? Tem movimentado, mas não é o suficiente. Suficiente é congressos, eventos e também esse tipo de negócio. Certo? Porque só mesmo a parte de turismo, de lazer, esquece. Aí os hotéis não teriam condição de sobreviver de fato. Falta... Nós não conseguimos emplacar a nossa gastronomia como atração. Não, ninguém vem para cá comer. Não, vem, mas vem pouca gente. Não dá para encher o hotel. Né? Não tem condição de encher o hotel. Eu sempre digo uma coisa, eu estou há 30 anos no turismo e sempre nós fomos, como é que se diz, potencial. Estou exausto de ser potencial. Nunca se chega na realidade. Potencial não paga a conta. Ao contrário do que muita gente pensa, em outubro, no período do Círio, não lota tudo. Não, é outro problema. Porque as empresas, os eventos, todos são cancelados na época do Círio. Por quê? Porque sabe que a hotelaria vai estar cheia. E não é verdade. Ponto. E não é verdade por quê? Não tem demanda de avião para encher tudinho, não é o suficiente. Então, acontece que sempre tem vaga no Círio, nos hotéis. Eu até uma vez brinquei com o Dom Zico, finado Dom Zico, que deveriam dividir o Círio. Certo? Fazer um no primeiro do semestre e no segundo. Não, a transladação uma semana antes do Círio. Faria dois Círios. Para que ficasse mais tempo. E turisticamente ia ser bom para todo mundo, ia ser bom para... Não, ele ficou meio chateado. E no meio da semana dá um pulo no Marajó. No meio da semana dá um pulo em um monte de lugar. Agora, Tony, você imaginou um empreendimento imobiliário lá numa região do resort? Sim. Isso foi bastante anunciado. O que houve? O tempo passou? Infelizmente, aqui na Amazônia, diferentemente do Nordeste, onde você tem hotéis na orla, à vontade, aqui se você mexer num coqueiro, você pode ser preso, entendeu? Um coqueiro que não é nem uma árvore ou uma palmeira que seja de preservação. Então, muitos empresários se queixam disso. Nós vamos mexer aonde é? Lá na Amazônia? Não, obrigado, não quero. Então, nós temos um projeto para gerar 500 empregos, 360 apartamentos, numa área totalmente legalizada, certo? Aonde nós tiramos todas as licenças e o Ministério Público resolveu dizer que não, que está errado.
Até aí tudo bem. Mas E qual é o certo? Eles não dizem? já se passaram 3 promotores e até agora ninguém decidiu nada. Então, aqui nesse estado, tem que se fazer o quê? Tem que se judicializar para resolver as coisas. Porque não há outra maneira para se fazer. E nós estamos Então, 2 anos parados, temos 500 currículos, certo? E tem meia dúzia de xiitas, certo? Dizendo que aquilo ali não pode acontecer. Essa é a realidade. Então, nós estamos esperando aí a promotoria, o Ministério Público, e etc, 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 etc. Para resolver essa questão ambiental. Tony Santiago, muito obrigado por mais essa entrevista. Boa sorte para você e para o Marajó. Muito obrigado. Né? Porque a gente fala, critica, porque a gente quer melhorar, né? Claro, Lembra quando a gente criticava o transporte? Agora você já está falando na lancha rápida, justamente. Não é verdade? Todo mundo quer sempre melhor. É, né? lógico. Então, para andar, o Marajó já ficou parado tanto tempo, 500 anos. Vamos agora mexer aí, pelo menos, esse início, né? Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Mauro. Logo depois do intervalo, o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Carlos Manés, que estará aqui conosco. Eu volto já.